sejam muito bem-vindos a mais uma live e hoje uma live mais que especial sobre aproximar o ergonomista do auditor fiscal do trabalho com uma convidada especial, a doutora Laila Vilela. Ela é auditora fiscal do trabalho, também é ergonomista. Não vou apresentar ela, vou deixar que ela se apresente para vocês. Então, estou muito ansiosa para receber a doutora Laila aqui para falar sobre isso, né? Sobre essa aproximação do ergonomista e também demais profissionais da área da SST com o auditor fiscal do trabalho, né? Porque muitos profissionais têm medo, né, dos auditores ou nunca passaram por uma fiscalização, por uma auditoria e aí não sabe o que vai acontecer, como que funciona isso, né? O que a gente faz quando a gente tem uma auditoria, uma fiscalização, né? E a gente consegue fazer essa aproximação com o auditor fiscal do trabalho, qual é a postura, né? Como que a gente faz isso? Então a gente vai poder bater esse papo bem gostoso com a doutora Laila. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá, Débora? Tudo bem, muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu sou sua fã, mas você não me conhece. Você não sabia que eu era sua fã? Eu te conheci no congresso da Vergo, né? Falaram bem da sua apresentação. E daí eu comecei a fuçar, né? Quem é essa Laila? Quem é essa Laila? E comecei a te acompanhar, então, seus conteúdos, suas lives. Muito enriquecedor. Obrigada mesmo, tá? Que bom, fico feliz de estar aqui com vocês. Assim, eu vi a qualidade, né, das suas lives e tudo mais. Falei, não, então aí é um prazer participar também, né? Que é uma coisa que vai mais ou menos na linha de pensamento que a gente tem, né? Acho que é importante isso. Assisti o da Lilian, né? Só que foi depois, não consegui assistir no horário certo, não, mas como você deixou a gravação, assisti, achei muito legal, foi muito bom ouvi-lo também, gostei das ideias dela. Lili, né? A Lili é sua fã também, inclusive. A fã também. Também sou fã da Lili e sua agora, que conheço vocês melhor. Obrigada, Laila. Laila, se apresente para o pessoal. Acho que uma grande parte já deva te conhecer, mas caso alguém não te conheça ainda. Claro. Bom, eu sou Laila, né? Uso mais meu sobrenome Vilela, que vocês vão ver mais coisas aí com esse sobrenome, apesar que eu tenho mais dois, mas fica muito grande. Eu sou médica de formação, eu fiz residência em medicina preventiva e saúde do trabalhador, né? E aí eu fiz o mestrado, e já desde a residência, desde a fase de graduação, ainda nos estágios, que eu comecei a trabalhar mais as questões, né, ligadas ao trabalho, mesmo que não é uma coisa que seja assim muito enfática na formação de médico, não. Então depois é que eu fui passar para esse lado aí e acabei me apaixonando e fiquei. Então já no período de residência, de mestrado, que eu trabalhei muito com ergonomia, com a professora Ada Assunção, Chico, lá da engenharia de produção, que talvez vocês conheçam, né? É um pessoal muito legal. E eu já tive algumas inserções assim no trabalho, né? Eu já fui perita do INSS, eu já fui analista do Ministério Público do Trabalho, eu já trabalhei em sindicato, eu já trabalhei em 1000 lugares. Mas eu estava esperando aparecer o concurso do Ministério do Trabalho na época, né? Que era o lugar que eu tinha feito estágio lá durante a residência. E aí era o lugar. Falei, é lá que eu tenho que trabalhar. E fiquei esperando até ter o concurso e que não vai conseguir passar. E aí estou lá até hoje, desde 2007 já. Lá eu faço, sim, trabalhos variados, né? Nessa parte de saúde e segurança, mas ultimamente eu ando até focando mais a questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, não tanto saúde e segurança, mas eu tenho fases, né? Cada hora eu vou para um projeto mais interessante e tudo. Então agora eu estou nessa fase, que tem uma interface grande com a ergonomia também, pela questão da acessibilidade, adaptação de postos de trabalho, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. E aí, O tá aí. Ministério tem muito a ganhar, né, com você, com toda a tua expertise, né? Então, vamos te Não, imagina. grandiosos. Eu gosto do trabalho que a gente faz lá, né? Porque apesar de ser um trabalho de formiguinha e tudo, que a gente ainda tem muitas dificuldades, a gente consegue mudar a realidade de muita gente. Então, eu acho que isso é muito gratificante, né? Acho que todo ergonomista quer isso, ver aquilo acontecer, né? As coisas mudarem, o trabalhador ter mais saúde, segurança, conforto, né? E ficar bem no trabalho. Afinal de contas, a gente passa tanto tempo da vida no trabalho, né? Imagina, se for ruim, não dá, não. Muitas horas do nosso dia são dedicadas para o trabalho, né?
Tem um estudo que mostra que a gente passa dentro do trabalho 70% da nossa vida ativa, né? Que é ir tirando a parte que a gente está dormindo. É muito tempo. Pois é, porque a gente não pode fazer o cálculo das 24 horas, porque na verdade boa parte realmente, né, tá ocupada com soninho. Mas é muito tempo e cada vez um período mais longo da vida da gente, né? Com essas reformas previdenciárias aí, a gente tem que ter uma condição adequada de trabalho, senão a gente não aguenta esse tempão todo aí para aposentar, não. Né? Verdade, bem colocado, né? Então, cada vez mais o ergonomista tem um papel fundamental para Com garantir a certeza. saúde, para as pessoas conseguirem trabalhar até o quanto a Previdência solicita, né? Faz a gente trabalhar. Exigir dela, é verdade. Mas, que bom. Obrigada, Laila, por mais uma vez por estar aqui. Laila, Prazer. tem muitas pessoas aqui que me acompanham que elas nunca que atendem os clientes de ergonomia, né? Mas elas não passaram ainda por um processo de fiscalização, uma auditoria de auditor fiscal do trabalho. E por isso não ter acontecido ainda e também por as pessoas falarem, às vezes, né, de uma má experiência que teve, de repente, muitas pessoas têm medo, né? E você é um doce de pessoa, então você é a melhor pessoa para falar sobre essa auditoria, essas fiscalizações, que porventura elas vão passar nas suas empresas. Então, se você puder acalmar um pouco o pessoal e explicar como que funciona. Bom, o que que acontece? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que auditor não é nenhum bicho-papão, não, né? É gente igualzinho todo mundo. Mas o que que acontece? Eu acho que vai muito disso, de experiências anteriores, e é engraçado que se alguém tem uma experiência ruim, isso espalha de uma maneira, e aí parece que todo mundo vai ter que passar pela mesma experiência negativa, né? O que não é verdade, porque eu falo assim, o auditor, ele está ali, ele tem a responsabilidade de verificar se as coisas estão regulares, se estão seguindo a legislação, né? Se realmente existe uma adequação do meio ambiente de trabalho. Então, assim, se a gente for seguir o regulamento nosso lá de inspeção do trabalho, toda vez que acha alguma coisa irregular, o correto é fazer uma multa, né? Que é uma autuação, que a gente chama. O procedimento de autuação é o seguinte: o auditor ele vai relatar o que ele viu de irregular ali no ambiente, nos documentos, etc. E vai entregar essa autuação para a empresa. A empresa ela tem então um prazo de defesa de 10 dias, né? Que também nada pode ser unilateral. Ela tem esse prazo de defesa e depois essa autuação junto com a defesa vão para uma outra pessoa que não está, né, ali em contato direto com a situação de fiscalização, é um terceiro, tal, neutro, que vai analisar isso e vai verificar as razões que o auditor coloca e também as razões que a empresa coloca no caso, né? Se caso realmente for constatado que ficou irregular, aí existe a multa, que aí é que vem o valor a se pagar e tudo mais. Tem até prazo para pagar com desconto, né? A parte burocrática das multas aí. Mas o que que acontece? Esse é um procedimento padrão, que o regulamento nosso exige que toda irregularidade se faça isso. Porém, existem algumas situações que têm um tratamento diverso. Por exemplo, se a gente vê uma situação que a gente chama de risco grave iminente, aí é o caso que a gente coloca uma interdição ou o embargo, se for uma obra, né? Que é paralisar a atividade ali totalmente, que o auditor ou a equipe de auditores entende que aquilo ali está um risco para a vida da pessoa, uma coisa bem grave. Ou então um risco de um acidente grave, por exemplo, uma mutilação, algum adoecimento sério, né? Eu já cheguei a ter casos de interdição em empresas por situações ligadas à ergonomia. Por quê? Porque eram condições que, na verdade, elas estavam ali já há algum tempo, mas elas estavam adoecendo um número muito grande de pessoas. Então, coletivamente, aquilo ali virou um risco grave de muita gente adoecer. Então, pode acontecer, porque às vezes a gente pensa no risco grave, assim, queda, máquina, né? Alguma coisa que fere mais imediatamente. Mas também tem as condições de adoecimento que podem se tornar graves em função do número de pessoas afetadas ali, né? Da questão epidemiológica que a gente está vendo um problema sério naquele ambiente. Então, já aconteceu. Mas é mais raro, é bem mais raro, né? E tem o outro lado da questão, que é o quê? Quando o auditor entende que, mesmo com a irregularidade, é possível corrigir aquela situação, ou que é necessário realmente corrigir isso em um prazo definido, ele faz uma notificação de correção, um termo de notificação, né? E aí ele vai colocar os itens que ele quer
que sejam verificados ali naquela empresa. E aí é que entra, na maioria das vezes, os problemas, né? Nessa notificação. Que a gente vê o pessoal reclamar, não, mas o auditor me deu 60 dias de prazo para fazer a análise ergonômica da empresa inteira. E aí a gente se depara com o primeiro pepino, né? Então, assim, a questão do prazo, a gente tem os limites nos regulamentos também. A gente não consegue dar mais que 60 dias de prazo. Aí, o que a gente consegue pedir dentro de 60 dias? O ideal é que o auditor faça, né, uma avaliação ali e solicite que a empresa vá fazer o quê? Uma análise prévia daquele ambiente ali, ver onde é que tem pontos de demanda, né? E aí sim fazer uma escolha, que é o que a gente chama de avaliação da demanda mesmo, né? Porque se a demanda surgir, a análise ergonômica da empresa inteira. Tem empresas que são tão grandes que quando terminar de fazer a análise do último posto, o primeiro já está totalmente diferente. Na verdade, isso aí é completamente inviável. Mas a ideia, às vezes, que o auditor tem quando ele pede isso, é quando ele vê que tem situações críticas ali que nunca foram tratadas. Então, assim, quantos anos que a gente já tem NR17 aí, obrigando a ter esses cuidados, né? E aí o auditor chega lá e vê posto de trabalho que poderia ser na posição sentado, que não é, que é em pé, né? Ou então, não tem pausa e a gente está vendo que a atividade ali é visível, né? Aquela coisa, você vê a pessoa transpirando, agitada ali, trabalhando, você vê os movimentos rápidos, mesmo que você não faça uma análise sistemática daquilo, a gente já vê que tem sobrecarga dinâmica ali, sem ficar aplicando método nenhum nesse primeiro momento. Então, quando o auditor não consegue nem falar com você, né? Não consegue nem te dar atenção. Não consegue nem responder na entrevista, é verdade. Então, assim, você percebe que a coisa está ruim ali, de alguma maneira, e que ela nunca foi analisada de forma nenhuma, nunca teve uma análise ergonômica naquela empresa, não tem nenhuma medida de controle daquilo ali, de melhorar as condições de trabalho, e então começa a surgir esse tipo de situação, né? De uma demanda, assim, meio enorme a princípio. Mas o que eu falo, gente? O auditor, ele quer que tenha alguém que seja tecnicamente capaz de fazer aquele tipo de intervenção. Então, se toda vez que a gente notifica para correção de alguma coisa, existe um prazo que é uma espécie de um recurso, que a empresa pode solicitar uma reavaliação daquilo ali, uma outra forma de fazer. E aí, o que eu sempre digo? Tem jeito de a gente evitar 100% que o auditor vá lá e dê esse tipo de notificação, de fazer a empresa inteira? Não tem, né? Porque, assim, a gente está tentando melhorar isso, a gente está fazendo capacitações internas, eu mesmo gravei um curso conceitual de ergonomia para os colegas, né? E a gente tem vários cursos também, com a previsão da nova NR17, provavelmente vai ter curso de formação interna sobre isso, porque a gente está tentando homogeneizar, né, esse conhecimento aí sobre ergonomia. Mas vocês sabem que, assim, hoje qualquer formação de nível superior a pessoa pode entrar para ser auditor fiscal do trabalho, né? E aí os cursos de nivelamento, eles acontecem internamente. Então, vem pessoas com todo tipo de conhecimento. Eu, por acaso, era médica e sabia de ergonomia. Mas eu podia ser formada em outra coisa completamente diferente e não saber nada disso, né? E até ser médica mesmo e não saber. Então, assim, essa formação que a gente traz de fora, ela é muitíssimo variada. Que é muito legal, por um lado, porque a gente tem olhares diversos ali, né? Cada um tem uma visão, agrega alguma coisa interessante para fiscalização. A gente tem colegas, por exemplo, que mexem com sistemas de informática, que criam programas ótimos. Então, assim, tem de tudo. Mas, nessa parte, a gente tem que nivelar conhecimento de saúde e segurança mesmo. E a economia é um conhecimento que é mais especializado, né? Não é na faculdade que a gente obtém isso, em nenhuma delas, na verdade. Então, esse tipo de formação a gente está tentando nivelar. Mas vai acontecer de algum auditor chegar e pedir, quero a empresa inteira em 60 dias? Vai, porque o prazo nosso é 60 dias. E ele pode ainda não ter essa visão de que é meio complicado fazer um bom trabalho de ergonomia. Aliás, é impossível, né? Em 60 dias. Mas aí, o que a gente tem feito? Nesse prazo de recurso que a empresa teria, ela pode solicitar isso. Fala assim, olha, o profissional fulano vai fazer, e aí até o próprio profissional é o ideal que faça, que auxilie nesse recurso, nas fundamentações técnicas todas, porque ele vai dizer isso, fala, olha, eu fiz uma pré-triagem aqui nesses primeiros dias da notificação, já detectamos que a gente tem demandas prioritárias em tais postos de trabalho, e a gente pretende fazer nesse prazo de 60 dias um dos setores lá como um piloto, apresentar a formatação dessa avaliação ergonômica, tudo bonitinho. E aí, a partir disso, com a aprovação, o trabalho vai sendo feito, né, de uma maneira gradativa e com qualidade. Perfeito.
Porque o problema grande é acontecer isso, né? A gente sabe que tem N profissionais no mercado, né, gente? Então, assim, às vezes é difícil a pessoa que é boa mesmo, que tem uma boa capacitação, que quer fazer um trabalho bom, competir até em níveis de valores com o que quer fazer um checklist lá, na verdade. Então, assim, falando muito abertamente as coisas, eu sei que o mercado, para quem é bom, é mais cruel até, muitas vezes, né? Porque até que as empresas dão o devido valor para um trabalho bem feito de ergonomia, isso leva um certo tempo. E leva umas certas multas que a gente aplica também para a empresa entender isso, não é verdade? Então, assim, eu acho que o auditor, ele é muito parceiro nesse sentido, porque às vezes tem profissionais até já dentro da própria empresa tentando modificar as coisas ali há tempos. Enquanto não chega uma força externa lá e exige algumas coisas, a realidade não muda muito, né? Então, assim, no Estamos momento que dessa eu... externa. Pode continuar, Ô, Débora, eu falo muito, hein? Você me interrompe aí e pergunta as coisas para não me deixar tagarelão aqui. Não, fica tranquilo. Mas eu acho, assim, que a gente tem que ter essa visão mesmo. Se a gente faz uma comprovação ali para o auditor, tecnicamente bem fundamentada, do que se quer fazer, né? Do plano de trabalho, dificilmente alguém vai negar essa prorrogação e essa adequação ali nas questões, né, de prazo e tudo mais. Porque no primeiro momento não é possível dar 60 dias, mas a partir de um trabalho estruturado, a gente tem uma figura também, assim, né, administrativa no Ministério, ex-Ministério do Trabalho, mas que eu continuo chamando, é difícil mudar isso, mas na inspeção do trabalho, então, né, que agora é bracinho lá da economia. Mas a gente tem uma outra possibilidade interna, que é o quê? Quando vê que é uma coisa que vai demandar um tempo maior, o que a gente chama de termo de compromisso, né? Eu falo para as empresas que o nosso termo de compromisso é um pouco diferente do que todo mundo conhece mais do Ministério Público, que é o tal do TAC, né? O termo de ajustamento de conduta. Por quê? O TAC, o que ele faz é prever multas, além das multas que já existem administrativamente, caso a empresa não faça. O nosso termo de compromisso é diferente. Ele te dá um prazo maior do que o previsto ali, sem a multa, né? Então, eu falo que o termo de compromisso da inspeção do trabalho na verdade, é uma garantia para a empresa. Ela fica mais tranquila, mas para ela conseguir assinar esse termo de compromisso, ela tem que fundamentar muito bem tecnicamente, né? E algumas ações de ergonomia, elas podem se enquadrar nessa modalidade aí de acompanhamento da fiscalização, evitando uma multa maior, né, de cara ali. Então, é um prazo que a empresa tem a mais. É possível fazer isso, né? Ai, bom saber, porque você assistiu a live ontem da Lili e a gravação, né? E a Lili falou uma coisa que eu me vi nas palavras dela. Eu não tenho nenhum problema em solicitar análise econômica da empresa inteira. O problema é o prazo, né? Se for um prazo curto. Inclusive, eu acho que uma análise ergonômica global tem que seria o cenário ideal de qualidade com prazo grande, porque tudo está interligado, né? Um setor depende do outro, uma atividade depende da outra, as pessoas dependem umas das outras, então isolar e analisar só um setorzinho, um posto, a gente não consegue causar a transformação que a ergonomia tem o papel de transformar, né? Mas a questão mesmo é o prazo, então foi muito bom saber disso. Eu achei essa colocação da Lili muito interessante mesmo, dessa inter-relação entre tudo, né? E a ideia é essa mesmo. E outra coisa, mesmo que seja um posto lá do escritório, da administração, quem falou que lá não tem problemas relacionados à ergonomia? Tem também, né? Você vê que eu não falo risco ergonômico, não, porque eu tenho um pouco de irque dessa expressão. Eu já expliquei em outros momentos, mas por quê, gente? Ou uma condição é ergonômica, né? Está adaptada ao ser humano, ou ela é um risco. Então, chamar uma coisa de risco ergonômico, nem semanticamente não dá. Eu acho muito contraditório, assim, do ponto de vista conceitual. Vocês veem que eu não falo muito essa coisa de risco ergonômico. Apesar de já estar consagrado pelo uso, a gente entende o que quer dizer, mas, assim, conceitualmente está errado, né? Mas isso que ela falou é muito legal, da interligação dos setores todos ali, né? O ideal realmente é que tivesse esse acompanhamento global. E assim, isso é Laila, tá? Isso aí não é uma opinião da auditoria nem nada, até porque eu não posso falar esse tipo de coisa, mas assim, eu acho que tinha que ter um ergonomista no SESNT, sempre das empresas maiores. É fundamental. Por quê? Porque a ergonomia é uma coisa de ação continuada, né? Você mexe numa coisa aqui, muda uma matéria-prima, você muda um monte de coisinhas ali associadas. Então, assim,
tinha que ter esse profissional constantemente vigiando todas as modificações e até previamente, né? Porque a ergonomia de concepção ela é muito melhor, ela sai muito mais barato para a empresa e às vezes eles não pensam nisso. Mas se tivesse um profissional voltado para isso aí, eu acho que seria um ganho enorme. Assim, na minha opinião, tem que ter um dentro do SESMIT das empresas maiores, mas a gente ainda não conseguiu isso não, né? Eu espero que um dia chegue lá. E realmente, tendo prazo, o ideal é vigiar a empresa inteira, com certeza. Mas como a gente sabe que tem coisas prioritárias, aí a gente sempre vai preferir atacar aquelas ali que a gente sabe que vão adoecer a pessoa muito mais rapidamente. Então, aquelas têm que ser prioridade para a gente, né? E aí a coisa de buscar as demandas, porque a demanda para ergonomia, ela pode vir de diversos lados, né? Não estou falando dessa demanda global da fiscalização, mas a demanda depois que você reformula a demanda, né? Segundo os conceitos lá do Guerrin e tudo mais, essa fase de reformulação da demanda, ela é muito importante, porque você vai, dentre os postos ali daquele local, verificar onde que tem prioridade. A prioridade pode ser o quê? Gente se afastando, né? Gente com queixa de dor. Tem um negócio interessante que serve para a gente captar a demanda, que eu gosto sempre de comentar, empresas que fornecem medicamentos para dor. Onde que aumenta a demanda de medicamento para dor, né? Quando tem o médico, o enfermeiro, lá tem empresa que faz isso. E aí, se ela faz um controlezinho básico de qual setor que pede mais medicamento, ela já tem ali indícios de que alguma coisa é pior naquele setor, né? Então, assim, são pequenas coisinhas que, se a gente ficar atento, a gente tem sempre que fazer aquela vigilância passiva, né? O trabalhador chega com a queixa, a empresa vem com uma demanda que tem gargalo na produção ali, que isso também é demanda para ergonomia, né? Não é só saúde, tá tudo ligado, mas pode vir do lado econômico também, de gargalo na produção. E essa parte é mais passiva, que a pessoa recebe as queixas e aí tem que ter atenção para aquela queixa, né? Não deixar passar. Nada é insignificante. Se aquilo levantou alguma polêmica ali em algum local, vamos investigar, né? E tem a vigilância ativa, que aí eu vou atrás de saber onde que tem medicamento, onde que tem afastamento. Um outro afastamento que eu acho importantíssimo da gente ficar atento é o que a gente chama de absenteísmo por causas gerais, né? Ah, não, esse aqui ele não está com uma dor específica, nem nada. Ele teve uma gripe, teve uma diarreia, né? Tem vários casos ali de afastamento. Mas por que isso a gente tem que ficar atento? Porque, às vezes, o aumento desse tipo de afastamento, ele acontece por insatisfações no ambiente de trabalho. Então, se tem um setor, a parte psicossocial, que é fundamental também, já é fator de risco comprovado para lesões por esforço repetitivo, porque está tudo ligado. A gente não consegue separar a caixinha lá. Ser humano, essa parte aqui é de músculos e cartilagens, essa aqui é emocional, essa aqui, né? Não tem jeito, a gente está sempre ali com o corpo inteiro, com a mente, com as emoções, em tudo que a gente faz. Então não tem jeito de separar, né? E aí é que vem essa questão, porque de repente as pessoas estão se afastando ali por outras causas, mas quando você está satisfeito no seu trabalho, não é uma dor de barriga que te faz ir no médico, pegar um atestado, não é verdade? Mas se tem outros motivos, qualquer coisinha vai ser um fator, ah, não, acho que eu vou pegar um atestado porque aquele meu ambiente de trabalho não é legal. Então, assim, são pontos que às vezes a gente nem se liga de que eles são indícios pra gente de problema no ambiente, não é da pessoa, né? É um problema coletivo ali. E daí que a epidemiologia ajuda bastante, é uma boa ferramenta para detectar as demandas. E a partir disso a gente vai investir mais rapidamente naqueles postos prioritários, né? Eu acho que isso é importante. Perfeito, Laila. Eu sempre falo sobre isso porque a gente precisa ter um olhar direcionado, né? Mesmo que a gente tenha mesmo que não seja uma demanda de fiscalização, né? Mesmo que seja uma demanda preventiva, proativa da empresa, de fazer da empresa de forma global, a gente ter esse olhar mais afiado, porque existem situações piores, né? E a gente, como você comentou, tem empresas que demoram 1 ano, 2 anos para terminar. Então, se eu deixar as piores situações para o final, eu posso adoecer, ter acidentes e eu estou ali dentro. Então, não está funcionando isso, né? Eu preciso estar tentando já. Então, é bem importante esses sinais que você deu para o pessoal ficar atento de onde buscar, né? Para priorizar esse trabalho dentro da ET. Muito bom mesmo. Pois é. E é engraçado que no Brasil a gente tem uma variação tão enorme de ambientes de trabalho, né? Tem até umas fotos que eu gosto de mostrar, às vezes, quando eu vou fazer palestra, de gente, assim, sentado num caixote,
trabalhando com peças ali, com um tronco flexionado, aquela coisa complicada toda. Aí, o que que a gente vê? Como falar em posto de trabalho, em análise ergonômica, numa situação dessa que é super crítica, né? E a gente tem outros postos super tecnológicos, que a pessoa fica lá no ar-condicionado, mobiliário maravilhoso, etc. Aparentemente está tudo ok, mas quando a gente vai nas metas, na pressão de produção, na organização do trabalho, pega também, né? Então, assim, é uma variação enorme, que vai do basicão ali, da falta de um assento mínimo, até altas tecnologias que a gente tem que ter outro olhar, né? Então, assim, é interessante que a gente tem que valorizar esse profissional que busca essa visão global, né? Ele sabe que o ser humano ele tem que avaliar aspectos cognitivos, tem que ver o biomecânico, tem que ver todas as faixas ali e focar mais naquilo que é mais complicado naquela atividade que ele está trabalhando, né? Eu, por exemplo, fui fazer a parte do mestrado no teleatendimento, na época, né? Que o pessoal nem chama assim mais. Mas são atividades assim, não, olha só que legal, meu mobiliário está ótimo, mas por que está cheio de gente adoecendo, né? Se a gente não enxerga o todo, fala, não existe um mobiliário ergonômico por si só. O mobiliário ele é ou não ergonômico dependendo da atividade que a pessoa faz ali, né? Então, cada mobiliário, para cada pessoa, em cada atividade, vai ser diferente. Eu acho engraçado a gente ver uns rótulos aí, cadeira ergonômica, né? Vendendo, caro, geralmente é caro. Cadeira ergonômica. Ergonômica para quem? Se eu não estou vendo o ser humano lá o que ele está fazendo, ela não pode ser chamada de ergonômica, né? Então, assim, essa dissociação que as pessoas querem fazer do ser humano é que não funciona. Né? E aí a gente acaba caindo, uma coisa que a auditoria pega bastante, são análises ergonômicas, né? Que eu vou até pôr entre aspas, porque o negócio é um pouco irritante. A gente vê lá, o negócio parece um relatório de propaganda da empresa. Que a empresa faz isso, ela tem programa disso, daquilo outro, um monte de coisa. Aí quando chega na atividade, cadê? Cadê o trabalhador, né? Não tem. Outra coisa que também é bastante chato é a gente pegar a análise fotográfica do trabalho. Eu até mudei de nome, porque não pode falar que é ergonômica. Análise fotográfica do trabalho. Tem um monte de fotos lá. E daí, né? E aquilo não traz pra gente uma informação real. Eu costumo falar assim, a análise ergonômica boa é aquela que a pessoa enxerga o trabalhador lá fazendo a atividade dele, o trabalho real, sem nem ter ido lá. Eu não preciso nem conhecer o posto de trabalho. Se a hora que eu leio aquilo ali, eu percebo isso, então, ok, realmente a pessoa conseguiu alcançar a descrição da atividade, né? Que é o que a gente sempre busca. E a gente vê muito no oposto, um monte de foto de cada ação que ele faz ali, mas isso não me diz nada, porque o que que acontece? Como eu falei, é tudo interligado. Então, ele faz um movimento X lá com o punho. Ok, mas quantas vezes que ele faz isso por dia? Né? Ele tem um peso envolvido nisso? Não tem? Porque se ele fizer aquilo uma vez por dia, ok, isso nunca vai ser um problema. Né? Então, assim, não dá para dissociar a parte biomecânica da parte da organização do trabalho, senão a gente não tem análise ergonômica nenhuma. E é o que eu falo, gente, por mais que a empresa queira, né, que ela tenha uma boa imagem, a gente que é profissional de saúde e segurança, de ergonomia, tá lá é para apontar os problemas, né? Não só eu que sou auditora tenho que ir lá fazer isso porque é meu trabalho. Mas o consultor que vai lá prestar serviço também tem essa função de apontar os problemas, porque ele quer melhorar o ambiente. Se já tiver tudo ok, não tem nada mais para fazer. E não é real, né? Não tem nenhum trabalho ok que eu já tenha encontrado até hoje na vida, né? Em todos esses anos de fiscalização. Então, assim, não adianta fazer propagandinha da empresa, encher de fotografia e achar que aquilo é uma análise ergonômica. Né? Outro problema também que a gente vê no dia a dia da fiscalização é a análise checklist. Né? Aí vai lá, faz checklist das coisas. Cadeira ok, bancada ok, tananã, tananã. Tá bom, mas e aí? Checklist, geralmente, ele só vai conseguir pegar o quê? Uns pontos, assim, muito básicos de mobiliário, talvez alguma coisinha de biomecânico, mas não mostra atividade, né? Então, sem chance. Até vocês devem ter acompanhado essa questão do social, com aquele aumento lá dos fatores de risco ergonômicos, né? Ficou com esse nome lá horroroso. E eu participei da execução daquilo lá e a gente aumentou a lista bastante, né? Com qual o objetivo? Das pessoas ampliarem o olhar. Porque é aquela coisa do trabalho em turno, trabalho noturno, trabalho em pé, né? Que são umas coisas que sabidamente adoecedoras e que nunca aparecem nas avaliações. Mas o medo que a gente tinha é que aquilo virasse um checklist. Todo mundo só ia marcar se tem o fator número XYZ do social ou não tem, né? Bom, por enquanto aquilo saiu. Não está mais, né, gente? Não sei se vocês viram, infelizmente, eles tiraram.
toda a parte de ergonomia do E-Social, tá? Até lançaram isso recentemente lá, a versão beta. A versão beta, na verdade, está desde fevereiro, março, não sei, publicado. Mas foi esses dias mesmo que o governo andou falando dessa simplificação e tudo mais. E o E-Social hoje, então, ele vai trazer só as questões que são ligadas ao PPP, que originalmente, né, o perfil professor gráfico previdenciário, originalmente era o que a legislação definia. Então, que o E-Social não poderia criar novas obrigações. Aí eu, Mara Camisaço, uma equipe, foi trabalhar nesse sentido para melhorar a parte de prevenção mais trabalhista lá. Mas acabou que a gente perdeu isso tudo aí nesse caminho. Espero que volte um dia, né? Porque a intenção é que a gente tenha ali um segmento mais transversal da vida do trabalhador, né? A empresa, se ela conseguir demonstrar, então ela lança os dados do E-Social num determinado momento, aí daí um tempo ela lança novamente e aí as coisas melhoraram, pioraram, como é que é isso? Né? Daria para fazer um segmento ali bem legal, mais horizontal. Lá no PPP tem uma portaria, se não me engano, que diz que quando o PPP virasse digital, iria incluir os riscos ergonômicos. Isso tá vigente ainda ou... Pois é, essa é a IN 77, foi por causa dela que a gente estava colocando as coisas de ergonomia e de fatores de acidente, né, mecânicos, assim, os de acidente em geral. E aí a gente fez todo esse trabalho de incluir, mas no fim das contas, assim, as questões políticas impactaram mais do que as técnicas, né? Então eles empurraram isso e disseram que vamos ter que fazer uma homogeneização primeiro das legislações. Porque tem umas coisas que são estranhas mesmo, mas assim, não é justificativa para tirar tudo, né? Mas foi o que foi utilizado. Então, por exemplo, ruído. Ruído tem um critério para previdência social, para aposentadoria e outro preventivo trabalhista, né? Então, assim, são coisas meio incompatíveis e que até na tabela de riscos isso vem separado. Ruído, previdência, ruído trabalhista. Então, assim, uma série de coisas terão que ser homogeneizadas, sabe? Para poder melhorar. Mas não era um empecilho para já colocar essas coisas que a IN prevê, não. Mas, infelizmente, a briga política aí derrubou isso. Não teve jeito, não. Né? Mas independente da ergonomia estar no E-Social ou não, lógico que isso é um retrocesso, né? Porque olha o trabalho que vocês tiveram desde 2013, né? Se não me engano, começou, ou 2012, em cima disso e não ter mais, né? Mas eu falo que, olhando o meu trabalho hoje e o meu trabalho antes da tabela 23 do E-Social, o quanto a minha análise ergonômica enriqueceu, porque a gente sabe que antes da inserção de todos aqueles fatores de risco, muitas coisas que seriam obrigatórios, né, análise, muitas coisas eram negligenciadas. E assim, eu não me culpo porque era o que eu aprendia nos cursos que eu fazia. Então, as pessoas não me ensinavam, por exemplo, a fazer uma análise psicossocial e cognitiva. As outras pessoas não ensinavam essas pessoas a como fazer uma análise psicossocial e cognitiva. Então, eram coisas que a gente deixavam, né, fingir que não existia. Eu, de fato, anos atrás, quando saiu aquela primeira tabela de ergonomia, né, que tinha, acho que 9 fatores, depois aumentou para 23, depois 58. Aí veio os psicossociais, eu falei, caramba, agora é a hora de estudar e se aprimorar. Então, se eu posso olhar para o social e pegar o melhor dele, foi ter esse aprimoramento que minhas análises antes da tabela 23 era um tipo, e depois muito mais completa, muito mais complexa também do ponto de vista técnico e com embasamento, né? Sem achismo mais, né? Tem a análise subjetiva e também a análise quantitativa, que eu sempre gosto de unir as duas, né? Que uma sustenta a outra, no meu ver. Eu não consigo só usar uma linha da ergonomia, eu sempre uno as duas, mas eu acho que não só a mim, mas todos os profissionais tiveram um avanço técnico muito grande. E quanto a isso, eu sou muito grata ao E-Social e esperamos que volte. O trabalho de vocês foi gigantesco, né? E fico feliz de ouvir seu depoimento em relação a isso, porque assim, por mais que não tenha durado, ficou um tempo aí, e como veio como obrigação, as empresas também se atentaram para a ergonomia, né? Muita gente que nunca nem tinha ouvido falar em ergonomia resolveu contratar o trabalho do ergonomista.
Então, assim, perdemos, mas ganhamos por algum lado, que a gente conseguiu colocar uma visibilidade maior nessa parte, que era bem negligenciada mesmo, não só essa questão do profissional, de ser mais completo, mas pelas empresas, né, que não enxergavam essa ergonomia de jeito nenhum. Raramente, depois da fiscalização, que eles resolviam desenvolver alguma coisa e fazia aquele relatório para engavetar e pronto, né? Que é outra coisa que deixa a gente bastante chateado também, porque o objetivo de qualquer análise ergonômica é mudar as coisas. Então, o ergonomista vai lá, tem todo o trabalho, faz um monte de recomendações e às vezes a empresa não faz nenhuma, não é? Então, assim, eu acho interessante até que a auditoria retorne para verificar se as coisas foram implantadas de verdade, né? Não deixar isso muito solto, mas a nossa dificuldade grande é falta de gente, né? Porque vocês devem ter acompanhado aí há quantos anos não tem concurso do Ministério do Trabalho antigo, né? Agora, então, acho que vai ficar até mais complicado, talvez, não sei. Mas as pessoas estão se aposentando, porque os concursos eram antigos e tudo, e a gente está hoje com um déficit aí de mais ou menos uns 1.200 auditores para ter o mínimo necessário, né? Que a própria OIT preconiza. Então, o negócio está bem feio, assim, sabe? Por isso que às vezes não dá para fazer esse segmento do jeito que a gente gostaria, né? Mas eu acho assim que os profissionais também percebendo que a coisa não está evoluindo ali, fizeram todo o trabalho e parou, dá uma fofocadinha pra gente assim de leve, que a gente vai lá verificar. Que é isso, o auditor pode ser um parceiro para o profissional conseguir realmente executar o que precisa, né? É claro que é tudo sem contar nada, né, gente? É só para dar uma alertadinha assim de leve, que a gente vai lá ver o que está acontecendo. Mas, e uma coisa que você falou que é muito importante também, essa questão de unir métodos, né? A gente tem visto umas polêmicas aí em relação ao uso de métodos também, que eu já até falei numa live, deu uma polêmica danada. Que o que acontece, gente? O ideal é que o ergonomista escolha as ferramentas que ele vai usar lá, conforme o que ele vê na realidade. Ele observa o trabalho, né, a atividade, o trabalho real da pessoa e vê. Ah, aqui eu preciso talvez de uma ferramenta quantitativa que me dê mais informações. Ok. Ah, não gosto de ferramentas, prefiro filmar, fazer uma análise sistemática, contar, medir, quantificar isso do meu jeito. Ok também, desde que você acesse os problemas reais ali, não tem menor problema disso. E o pessoal em outra live ficou dizendo que tem auditor exigindo um método específico para qualquer tipo de empresa. Isso não funciona, né, gente? A gente sabe que um dos grandes problemas é esse. A gente pega muita análise ergonômica que todos os postos são tratados com a mesma ferramenta. Aí é o método lá, Okra, ou Rogers, ou qualquer um. Aí aplica genérico, e você vê lá que tanto de verdinho, aí você vai lá ver o trabalhador. Não, tem alguma coisa errada, esse verdinho não está condizendo com a realidade. Por quê? Porque a gente usou uma ferramenta para coisa errada. Então vai lá, pega uma ferramenta de coluna, de avaliar a sobrecarga de coluna. E a pessoa trabalha sentadinha, numa cadeira até legal, e o problema dele é movimento repetitivo de membro superior. A escala de coluna vai pegar? Nunca vai, né? Então, assim, é isso que a gente vê, uso indiscriminado de ferramentas. Primeiro, nenhuma ferramenta é obrigatória. Você pode fazer a análise da atividade com o método lá francês, tudo bonitinho. Mas se você quer usar a ferramenta, você tem que escolher a ferramenta adequada para aquilo. Há pouco tempo, eu até comprei um livro, não tive tempo de ler ainda, mas é de métodos de avaliação ergonômica. Então, se é um livro dessa grossura, papel fininho, né? Tem assim, centenas de métodos lá. Ninguém conhece todos eles, né? Acho que nem o cara que escreveu não deve ter usado na prática, mas precisa ver a gama que tem. Agora, se eu não souber para que é aquela ferramenta, eu não sei o que eu estou procurando, eu vou achar a coisa errada. Isso aí é fato, né? Então, assim, sua conclusão vai sair errada porque você não usou a ferramenta certa para acessar aquilo ali. E isso é um problema sério que a gente tem visto acontecer, né? Não só por parte dos profissionais, mas ouvi histórias também de que a auditoria anda especificando métodos, né, ferramentas ali como a única obrigatória exigida, a justiça também. Então, assim, eu acho isso tecnicamente muito ruim. Mas eu acho que no momento que acontece isso, cabe ao ergonomista, né, escrever ali por que ele quer usar outra ferramenta, explicar isso tecnicamente, que aquela ferramenta não é a melhor, e aí dificilmente vai ter uma contestação em relação a isso. Se for apresentar tecnicamente a motivação, é difícil de não ser aceito, né? Mas estamos fazendo planos aí também de formação sobre métodos ergonômicos, né, de avaliação ergonômica para os colegas também, para a gente ver se a gente dá uma melhorada no nosso lado. Aí vocês têm que dar uma melhorada no lado dos profissionais também, para escolher a ferramenta fundamentada tecnicamente ali, se quiser, ferramenta, né?
Acho que isso é importante. Perfeito. Excelente tua informação. Muito boa mesmo. Laila, falar um pouquinho sobre ergonomia no GRO, no PGR, né? Porque agora é a nossa é uma demanda que vai vir latente, né? As empresas sempre deixam ali quando tá a água batendo. Na última hora. Então, Normal. vai ser, né, uma demanda enorme. E eu também fiquei muito feliz, nós todos, né, profissionais da área, por toda essa atenção que a nova NR1 colocou, né, nesse programa de gerenciamento de riscos, contemplando, né, o inventário de riscos com ergonomia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu também fiquei bem feliz com isso, porque de certa forma vai suprir, né? Você não tem que colocar lá no social, mas tem que fazer. Porque o social nunca foi assim uma obrigação de fazer, é uma obrigação só de informar para o governo, né? A obrigação de fazer está nas normas. E como de fato veio na CNR1 essa obrigação de cuidar de todos os tipos de risco, não ficar mais preso naquela coisa do físico, químico e biológico lá do antigo PPRA, né? Então, assim, antigo não porque ele ainda está vigente, mas daqui a pouco ele vai ser antigo. Mas a gente acha que isso aí vai trazer sim um ganho nesse sentido, né? De abrir os olhos para as questões ergonômicas também, colocar no mesmo patamar dos outros fatores de risco que já são mais discutidos e que são até mais objetivos muitas vezes, né? Uma coisa que você chega no ambiente, já percebe o ruído, percebe a poeira, tem que quantificar, etc. Mas as coisas da ergonomia são mais sutis, né? Às vezes você precisa de uma análise aprofundada, geralmente precisa, né? De se aproximar realmente da atividade, ver o trabalhador fazendo as coisas, não tem jeito de fazer ergonomia à distância. Então, eu acho que vai ser um ganho interessante. Eu não sei se vocês acompanharam também as versões da NR17 nova, que está para sair aí, né? E uma das coisas que ela prevê é aquela análise preliminar, né? De ergonomia também. E aí isso vai atrelado nesse gerenciamento de riscos, porque às vezes tem coisas, como até a maioria das que a gente listou lá no E-Social, que são mais objetivas também, mais fáceis de perceber. Numa análise preliminar a gente já detecta e vai aprofundando à medida, né, na medida da demanda e do tempo ali. Então, assim, isso pode ser um ganho muito grande, realmente, principalmente a parte da NR1, porque as empresas vão ter que se atentar para isso, né? Mas a gente não pode cair no outro lado da história, que é essa coisa de ficar só no preliminar. Falar assim, fiz isso aqui, já tá bom, não precisa mais nada, não. Esse que é um medo que eu tenho, assim, falar sinceramente com vocês. A gente não pode ficar rasteiro. A análise preliminar lá da nova NR17, eu enxergo ela com bons olhos, mas em que sentido? Daquilo das coisas urgentes, das demandas urgentes. Eu tô vendo aqui que esse posto precisa disso, que eu preciso colocar uma pausa. Beleza, já coloco, já faço alguma intervenção e depois eu aprofundo o olhar. Mas olhar rasteiramente, falar assim, não, tá tudo bom aqui, não vou fazer nada não. Então, assim, essa é uma preocupação, né? Mas os bons profissionais não vão querer fazer dessa maneira. Eu acredito que a gente não vai cair nisso, né? Com os meus alunos, olha qual é a nossa preocupação. De conseguir encontrar um limite para análise preliminar não virar uma análise profunda. Esse é o olhar mais adequado mesmo, né? E aí dá um certo estresse na gente, porque a gente fica naquela vontade de já resolver todas as coisas, de aprofundar tudo. Isso aí não vai ser fácil para o bom profissional também, não. Ele vai ter que ser, assim, seletivo, né? Falar assim, não, isso aqui eu já consigo mudar com um olhar rápido. Eu acho, assim, que o pensamento principal para fazer essa separação é esse. O que eu consigo fazer para já, né? O que me demanda tempo e análise é para uma parte mais aprofundada. Mas o que já é visível ali, mais crítico, já resolvo, já melhoro, pelo menos. Não vou resolver 100%, mas já melhoro. Então, acho que isso ajuda a fazer um filtro aí, para a gente não ficar tão estressado, que eu queria fazer tudo. Né? É verdade. Eu brinquei com eles que a gente vai ter que se impor limites, né? Porque a gente vai avaliar tudo mesmo. Mas, exemplo, né? Um apoio de pé numa análise preliminar, você vai solicitar um fator de risco, né? Que você não gosta de falar, mas é o que a gente usa de quina viva. Então, você não precisa de uma análise profunda. Mas aí você pega um setor de almoxarifado, de manuseio de cargas, de várias frequências e alturas e tipos de pega e tipos de caixas diferentes. Não tem como uma análise preliminar, né? A não ser que seja, bater o olho é uma sacaria de 50 quilos. Eu já sei que tem um risco ali, e aí depois eu vou me aprofundar, talvez,
para fazer uma correção daquilo, né? Porque Isso. é um estudo, né? E lembrar sempre da questão da organização do trabalho, né? Porque eu faço um determinado movimento, um gesto, mas quanto que eu faço isso? Isso. E aí, gente, uma coisa que vai ser fundamental também para fazer essa separação entre o que eu faço mais rapidamente é conversar com o trabalhador. Conversar com o trabalhador é sempre fundamental em qualquer análise ergonômica, mas ele vai te dar os caminhos, ele fala assim, isso aqui é crítico, isso aqui não é crítico, ele já sabe, ele está lá todo dia, né? Então ele já tem esse olhar que vai facilitar a vida do ergonomista que chega. Então a gente tem que conversar com eles mesmo. Porque assim, infelizmente eu já vi acontecer muito, né? O trabalhador que está lá no chão de fábrica, no dia a dia, ele não participa das coisas. E aí as pessoas fazem várias intervenções e aí quando vão ver o negócio não funciona, nada dá certo. Há muitos anos aconteceu uma situação num grande banco aí, o que eles fizeram? Eles compraram mobiliário, mudaram tudo, não testaram, não conversaram com o trabalhador, não avaliaram nada do ponto de vista da ergonomia da atividade, né? E aí instalaram em várias agências, gastaram um dinheirão, depois eles descobriram que tinha um problema sério, porque o formato do guichê permitia que o cliente enfiasse a mão lá e alcançasse a gaveta de dinheiro dos Meu caixas. Aí vocês imaginam o estresse que isso virou pro trabalhador, né? Ele não podia virar pro lado porque ele estava com medo da pessoa alcançar ali e pegar o dinheiro. Por quê? Porque ninguém colocou o trabalhador no centro da história. Vou trocar para ficar mobiliário bonito, mas não é funcional, né? Não é ergonômico, não funciona para aquela atividade. Tiveram que trocar tudo de novo. Então, assim, é um prejuízo também, né? Se a gente não planeja as coisas e não envolve o trabalhador na história, a chance de dar errado é enorme, né? E a gente vê isso acontecer. Outra coisa estranha que eu já vi em algumas empresas é comitê de ergonomia. Fizeram comitê, aí tinha lá o gerentão, o engenheiro, o médico, o fisioterapeuta, não sei o quê. Eu falei, cadê o trabalhador? Não tem não. Eu falei, não vai funcionar. Lamento muito, mas seu comitê não vai dar em nada, porque quem está principal interessado na coisa não participa, como que isso pode, né? Não dá. Então é outro problema que a gente vê por aí nessas estradas da fiscalização. A primeira etapa da minha análise, lógico, antes de dar uma volta lá na empresa, conhecer o processo de uma forma global, é a conversa com os trabalhadores. Eu chamo um a um, então, pelo menos, no mínimo, um representante ali, converso 30, 40 minutos, uma hora, só sobre o dia a dia de trabalho dele, eu tiro ele do setor, porque se ele não pode nem sair para conversar comigo durante 30 minutos, é porque já é um indício de um problema grande, né? Exatamente. Então, eu jogo ele na salinha e já converso. E nessa conversa, eu já faço uma análise preliminar com ele me falando tudo que ele tem ali. Então, é isso aí. Você já faz uma boa triagem ali do que é mais crítico, do que dá para fazer intervenção. E, gente, trabalhador também tem ideias brilhantes, viu? A gente tem que valorizar esse saber fazer, né? Que os franceses tanto falam lá. Eles dão ideias, assim, e eu vejo empresas que têm essa abertura, e às vezes vem projetos com economia de um monte de dinheiro, que é uma parte que interessa bastante para a empresa, né? E com melhoria da atividade para reduzir a sobrecarga do trabalhador, mas que uma melhoria imensa em ganhos, e a empresa fica toda satisfeita, depois faz até premiação. Então, assim, a abertura de conversar com o trabalhador é muito importante, porque quando ele se sente constrangido, ele não fala, ele não reclama, mas ele também não dá ideias nem nada, né? E aí eu acho assim que o primeiro ponto para fazer uma boa ergonomia na empresa de longo prazo é abrir esse canal de comunicação e dar uma certa formação para o trabalhador do que está incluído nessa parte da ergonomia aí, de capacitação, etc. Porque aí ele vai ter um olhar mais atento para coisas que são problemáticas, que às vezes ele está até acostumado com aquilo ali, nunca se queixou e tudo, mas quando ele vê que aquilo pode ser um problema, ele fala, opa, né, de repente isso aqui pode melhorar, e aí de repente ele já tem até uma ideia para isso. Mas tem que abrir esse canal de comunicação e formar o trabalhador, que eu acho super importante, né? Dar conceitos gerais de ergonomia para eles. Ai, perfeito. Eu também tenho essa mesma linha de pensamento, né? Se você não envolver eles, do que adianta o trabalho? Ele tá ali 8 horas por dia, 6 dias por semana, 11 meses por ano, né? É a melhor pessoa para falar, para saber, para dar opinião, para sugerir, né? Então... E é só ele que sabe da variabilidade, que é um ponto fundamental do trabalho real, né?
Porque tem prescrições. A gente vai em empresa que tem até um quadrinho ali de como que ele tem que fazer, cada gesto que ele tem que fazer, quanto tempo que leva, né? Tudo tentativa de prescrição rigorosa, né? Aqueles métodos japoneses, etc. Mas aquilo não contempla variabilidade de maneira alguma, né? Então é o trabalhador que sabe te dizer, falar, ó, minha função aqui é colocar a tampinha no frasquinho. Mas tem hora que esse frasquinho vem de outro fabricante e que a tampinha não encaixa direito, eu tenho que fazer um esforço muito maior. Nunca que você vai estar no trabalho prescrito, né? E isso faz toda a diferença no gesto do trabalhador, no desgaste articular, muscular, né, etc, que você sabe muito bem. Então, assim, só ele que enxerga essa variabilidade, mais ninguém. Não tem ninguém que prescreva, ninguém que faça compras para a empresa, ninguém sabe disso. E o negócio é tão sutil que a gente já fez análises ergonômicas, não eu, mas uns colegas na época, de um frigorífico, não, de abate de boi. E aí eles falavam, não, mas quando o boi vem da fazenda X, é de um jeito. Quando ele vem da outra fazenda, a carne é mais macia, muito mais fácil de desossar. Olha bem, Não. quem que vai perceber um negócio desse? Só o trabalhador, né? E eles já sabiam. E aí você vai estudar a fazenda, uma é cheia de montanha, o boi malha muito mais, a carne é mais firme. Então, assim, mas eles é que percebem, só eles vão ver isso, mas ninguém vai poder te contar essa coisa. Mas é Não muito está legal. na tarefa prescrita isso, né? Não Nunca, está no não tá. laboratório. Não, e aí se a carne é mais dura, ele amola, afia a faca mais vezes, ele faz mais movimentos repetitivos ali, ele tem um esforço muito maior, né? Então, assim, como que a biomecânica lá na pontinha do uso do corpo está relacionada com a fazenda lá onde o boi morava, né? E a gente tem que fazer essas relações todas que a Lilian até comentou ontem, como é que a coisa é lá atrás, né? É bem legal. Tem, toda atividade tem um antes e um depois, né? E se eu ignorar, eu tô Uhum, fazendo um trabalho incompleto, né? Porque um é verdade. ligado no outro, né? E é estudar mesmo essas variações de matéria-prima, porque de repente dá para pedir para melhorar isso, né? Alterar o fabricante, comprar de outro lugar. A gente tem mil alternativas que podem melhorar. E as empresas grandes, geralmente, elas têm um poder muito grande sobre os fornecedores, né? Aí você fala assim, Sim, ah, eu quero assim, a pessoa vai fazer, né? Aí a outra empresa vai fazer, é interesse dela vender para aquela empresa ali continuar vendendo. Então, adaptações são possíveis, que às vezes as pessoas pensam, ah, não, fazer ergonomia é muito caro, muito difícil. Não é, não. Se a gente tiver esse olhar atento, a gente consegue descobrir soluções perfeitamente viáveis, né? E isso é um negócio interessante, assim. perfeito. Tem uma aluna minha que a gente fez uma oficina de soluções ergonômicas. E aí todo mundo enviou as soluções ergonômicas. Foi uma aula muito show de bola. Ah, que E me legal. marcou bastante a solução que ela fez, que era bem isso. O trabalhador, ele tinha que bater com um pau mesmo, assim, as sacarias que chegavam, que era matéria-prima para fazer sorvete. E ela Uhum, precisava daquela batida, porque a massa vinha muito gosmenta, assim, e precisava bater antes de colocar na máquina. O que uhum, foi que ela sugeriu? A ferramenta era grande, fazia amplos movimentos de ombro, né? Sugeriu para um fornecedor da matéria-prima já trazer a matéria-prima de uma forma mais solúvel, que não precisasse dessa batida. uhum. Eliminou todo esse trabalho de bater com ferramenta, amplas flexões de ombro e ainda ganhou tempo no processo, porque foi uma atividade eliminada, né? Pois Então, é, imagina, é uma coisa simples, né? Mas alguém precisava enxergar isso, senão não ia mudar nunca. Ele ia continuar batendo na ferramenta lá o resto da vida e as próximas gerações também. Então, assim, o nosso olhar, gente, ele é muito importante, ele muda a vida de muita gente. Eu acho que sim, a gente tem um papel muito legal na ergonomia, eu gosto. aí é fantástico, né? A gente é suspeita a falar. É, Laila, uns minutinhos eu posso abrir umas caixinhas aqui que mandaram? claro, umas perguntinhas para ver se a gente ajuda em alguma coisa. A Lili tá aqui, Laila quer. Lili! Ah, que bom, obrigada. Tem Mas eu muitos, também gostei muito de ouvir você, viu? tem muitos elogios aqui. O Mauro mandou: precisamos de mais auditores, mas você falou, né, aquela questão, anos sem concurso, tá complicado mesmo, né? Pois é, eu acho que o último foi 2013, se não me engano, e entraram acho que 100 pessoas. Desde então, mais nada. Só sai. A Daia mandou uma pergunta que você já respondeu, que era sobre análise preliminar. Ah, aham.
A Loiane falou lá no começo sobre as queixas, que ela vê muitas queixas de dores de cabeça, que também é um indício muito importante para a demanda. É verdade, porque a dor de cabeça ela pode ser o resultado de uma tensão, né? Às vezes não é diretamente ligada aos membros, à parte, mas uma tensão, uma exigência muito grande, uma concentração ali, né? Atenção focada, esforço de memória, tudo isso gera tensão muscular e a dor na cabeça. Isso é bem frequente também. E outra coisa que eu vi uma vez numa empresa, que o médico detectou, eu achei bem interessante, foi com esses medicamentos, ele viu que um posto de trabalho estava demandando mais medicamentos para dor de cabeça, e ele foi lá investigar, era uma nova máquina com ruído. E aumentou muito o ruído, e aí todo mundo com dor de cabeça. Então, assim, como é que coisinhas pequenas, né, trazem disso pra gente uma coisa bem maior lá no posto de trabalho, que pode ser modificada e tem que ser cuidado, né, com certeza. Exatamente. O Alexandre perguntou como que você avalia a auditoria com a vinda do GRO, né? Principalmente com esse déficit no quadro de auditores. Uhum. Isso é uma pergunta interessante, porque o que acontece? A NR1, ela trouxe, de certa forma, uma liberdade para a empresa fazer as avaliações, né? A gestão de risco delas, a NR não fala assim, ó, você tem que fazer assim, né? Eu até vi um pessoal criticando, o Ministério do Trabalho deve estar ganhando alguma coisa lá para indicar NBR, não sei o quê. Não, gente, até que vocês podem ver que não tem indicação, né, nas NRs nesse sentido, não, e a gente não tem nada a ver com isso, é um órgão completamente independente lá, privado, né, que cobra caro pelas normas, mas a gente não faz isso, tanto que a NR1, ela pode trazer alguma sugestão de fazer semelhante a alguma norma e tudo mais, mas é uma sugestão, nunca vai ter uma exigência ali de que tem que fazer conforme aquela, né, porque tem esse custo, mas a INR1 ela trouxe essa visão de uma certa liberdade para a empresa, porque a empresa ela vai fazer a avaliação do risco, ela vai graduar aquilo ali, ela vai verificar o que é prioritário, né, que se configura como risco grave, conforme a probabilidade de acontecer algum dano, conforme a gravidade do dano, mas ela não trouxe uma matriz de risco única, fala assim, vocês têm que usar isso. Não, justamente porque a coisa tem que ser adaptada a cada realidade. E aí, a liberdade, ela sempre vem com muita responsabilidade, né? Eu vejo que às vezes as empresas preferem uma norma que traz receita de bolo ali mastigadinho, item por item. Só que a visão está mudando bastante nas normas. Quem acompanha essa evolução de uns anos para cá viu isso. A ideia é muito mais de gestão, né, de trazer exigências mais globais de o que deve fazer. Mas o como fazer vai ficar a critério dos profissionais. Então, as empresas elas vão ter que contratar bons profissionais também para fazer esse sistema de gestão de risco. Não é mais aquele feijão com arroz ali, não. Eu coloco que tem os riscos, eu nem analiso direito, mas aí eu tenho uma bateria básica aqui de riscos, eu coloco esses todos, eu vou lá e avalio. Não vai poder funcionar assim, né? Então é isso, tem uma certa liberdade do como fazer, mas vai ter sempre a exigência da qualidade. E aí a liberdade tem que ser com responsabilidade, senão não vai dar certo, né? Tem pouco auditor para verificar isso? Tem, mas a gente tem melhorado os métodos, vamos dizer assim, né, de avaliação, inclusive com essas informações mais informatizadas, sistemas que a gente está buscando fazer uma coisa mais estratégica, vamos dizer assim, né, pela redução no quadro. E eu espero que esse quadro aumente de alguma hora, né, porque não vai poder ficar assim para sempre. Daqui a pouco a OIT vai bater aqui na porta e falar que vocês estão pensando aí no Brasil, não pode ficar assim não. Tá muito baixo o número, né? A gente tem mais de 5 milhões de empresas, então é algo absurdo, né? Astrondoso. A gente tinha um colega, ele fez esse cálculo lá, não sei exatamente como que ele fez, mas ele falou que para a gente conseguir ir em todas as empresas ia levar 50 anos. Imagina. Isso considerando as pequenininhas também, né, gente? O botequinho da esquina e tal, mas é muito ruim, né? Não pode ser assim. E isso diminui a qualidade do trabalho, sem dúvida. A gente precisa melhorar isso aí, né? E aí é a hora dos profissionais enxergarem a auditoria como parceiro. Não vão ter auditor, porque é o auditor que faz movimentar, que faz me contratar, que faz exigir coisa de boa qualidade, para um profissional tecnicamente bom, com boa formação, né? Então, de repente, é uma parceria. Eu quero que tenha mais 50 mil auditores. Pois é. Porque é para um bem maior, né, Laila? É para a saúde das pessoas, né? E quando a gente fala em saúde do trabalhador, é do meu pai, do meu irmão, dos meus filhos,
Então, assim, do meu marido, da minha esposa, é das pessoas que convivem com a gente, né? Quem aqui não tem alguém na família que não teve uma doença do trabalho? Verdade. E isso é muito interessante a gente trazer para a realidade da gente, para ter mais essa empatia, né? De não achar que a coisa é só uma burocracia para cumprir lei, não é? Não, é a vida e a saúde de gente que está perto da gente. Isso é uma ótima atenção que a gente tem que ter. Gostei. Que bom. Vou abrir aqui a última perguntinha. Na verdade, tem vários elogios. Não sei se eu vou conseguir compartilhar todos com você. Bom, gente, que bom. A Ivani, a Raquel, parabéns pela... Raquelzinha, tá aí, Raquel, minha colega da auditoria, né? Já está aposentada agora, mais uma das que nos deixaram, mas estão fazendo falta lá também. Adriana, fantásticas informações. Ah, que bom. Ela também, tá cheio de elogios. Vou compartilhar a última perguntinha, Laila. Como será aplicada a fiscalização na análise preliminar versus a ET, né? Se vai ter essa fiscalização dessas auditorias, ou se vocês não discutiram sobre isso ainda também, né? Uhum. Bom, como a ANR ainda nem saiu oficialmente, né? A gente está ainda construindo isso aí. Eu acho que a gente vai ter que ter umas diretrizes internas lá, né? Dessa separação mesmo, até que ponto é aceitável a análise preliminar, até que ponto não. Então, assim, a gente vai ter que ter um trabalho interno para ajustar isso aí, porque a princípio eu acho que essa parte do texto ela deve ficar, né? Que é uma parte que já estava com consenso, sem muita briga e tudo mais, porque ela pode ser boa, né, para os dois lados, tanto para a empresa que consegue simplificar algumas ações, quanto para a fiscalização que consegue abranger, né, um número maior de postos de trabalho, de empresas, né, se a gente for com esse pensamento. Mas acho que a gente ainda vai ter que construir essas linhas aí, porque elas ainda não são muito precisas, né, nem para vocês, nem para a gente. E o negócio engraçado da construção das nossas normas é isso, porque como tem toda essa coisa tripartite, né, empresas, trabalhadores e o governo participando ali mais ou menos como mediador, né, e tal, mas tem coisas que tem discussões técnicas e tudo, mas tem coisas que tem discussões mais políticas, então às vezes isso não ficou muito claro lá, até pelas discussões entre as partes, de certa forma, meio conflitantes, né. Então, a parte técnica nós vamos ter que construir isso melhor ainda, eu espero que fique bom. Cenas dos próximos capítulos, depois eu conto para vocês. Depois a Laila volta e faz uma live contando. Isso. Laila, eu vou liberar os comentários para o pessoal compartilhar com você o que eles acharam. E deixo aberto aí para você finalizar e só te agradecer mais uma vez, que foi fantástico. Eu vou rever essa live, porque foi muito rica para aprender mais e aprender de novo, para não deixar escapar nada. Então, obrigada. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu falo muito, né, porque eu empolgo com as coisas e vou contando história. Mas, gente, eu acho que é isso, assim. E é uma parceria mesmo, e eu, como Laila, assim, até fora da auditoria, estou à disposição. Vocês estão vendo meu Instagram aí, a gente pode, né, manter uns contatos, querendo conversar, fazer alguma proposta, uma pergunta, o que eu conseguir ajudar, eu estou aqui à disposição mesmo, viu? E muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Laila, de coração. Pode ter certeza que o pessoal vai falar com você, porque eu acho muito importante ter essa proximidade, né? E o pessoal é um pouco nebuloso nesse contato, então ter você aqui foi muito bom para abrir esse caminho, né? E as portas também, e ter esse contato, porque às vezes a gente se pega de calça curta sem saber o que fazer em algumas situações, então ter, né, um apoio é importante. E as portas estão sempre abertas aqui para você. Obrigada. Joia. Obrigada a vocês, gente. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Como foi bom essa live, eu amei. Obrigada, Laila, mais uma vez por aceitar, né, por topar o convite. Eu achei sensacional. Vou rever para aprender mais e de novo com a Laila, porque ouvir ela foi muito prazeroso, né? E ver que
a gente tem, né, as linhas de pensamento parecidas. Então, é muito importante nós, que somos uma ponta ali, junto com a auditoria, né, com a fiscalização, ter esse pensamento, né, que andam juntos, né. Então, obrigada, Laila, obrigada a você. Tchau, tchau.